O suave tilintar do cristal contra o mármore ecoou pela imponente sala de jantar do La Perla, um som tão agudo, tão definitivo, que pareceu cortar o silêncio do privilégio e do poder como um tiro de advertência antes de um acerto de contas. Naquele momento congelado, todos os olhares se voltaram para a trêmula garçonete, Sofia Morales, que se agachava em silêncio, juntando cacos manchados de escarlate sob uma mesa cheia de homens que riam, brincavam e, com um punhado de palavras descuidadas, a marcavam como invisível. Mas Sofia tinha um segredo, ela entendia cada trocadilho de línguas estrangeiras, cada piada inofensiva, cada esquema disfarçado por trás de negócios multimilionários. Ela passará a vida inteira aprendendo a ouvir, silenciosa, inteligente, invisível. Naquela noite, porém, a humilhação queimava mais forte do que o normal. E quando a voz zombeteira do Sr. Ramírez, o reverenciado titã jurídico da empresa, reverberou em 3 línguas, algo dentro dela finalmente se rompeu. Dizem que as garçonetes daqui são baratas. É melhor deixá-las servir vinho do que se intrometer nos negócios de um homem. Uma frase simples, descarada e casual, proferida em inglês, depois em francês e depois em italiano. Mas Sofia repetiu-a silenciosamente, notando a forma como o poder é exercido de forma tão irrefletida por aqueles que sempre o possuíram. Suas bochechas coraram, mas não era a vergonha o que sentia, era o início da raiva. Foi então que ela encontrou os olhos dele. Alejandro Mendoza, jovem, rico, magnético e, para todos, intocável. Seu olhar era uma tempestade e uma pergunta, como se enxergasse através de cada máscara que ela usava. Ele se ajoelhou ao lado dela, que se danasse o terno caro, e com uma voz gentil e perigosa perguntou: "Você é mesmo invisível? Ou está apenas se escondendo?" Naquela noite, com o estrondo de vidros, Sofia cruzou uma linha irrevogável. Atrás dela, segredos de família dormiam em caixas cobertas de poeira. À sua frente, o homem cujo império foi construído sobre seus ossos. E entrelaçados entre eles, invenções roubadas, desgostos enterrados sob a grandeza corporativa e uma atração perigosa e crescente que nenhum dos dois conseguia ignorar. Enquanto o trovão rugia além das janelas salpicadas de chuva, o destino deu a Sofia um palco que ela nunca havia desejado. Para reivindicar a justiça que sua avó havia sido negada, ela teria que arriscar tudo, seu emprego, seu futuro, até mesmo seu coração, contra um legado que faria de tudo para silenciá-la. Já lhe disseram para ficar quieto, para se manter pequeno, só para perceber que finalmente chegou o momento de se reerguer? O que você faria, estando no limite entre a verdade e a sobrevivência? Compartilhe nos comentários, quando você soube que era hora de defender o que importava, custe o que custar? E não se esqueça de curtir esta história, a Batalha de Sofia está apenas começando, e sua voz pode ser a faísca que fará a balança pender. O eco cristalino de vidro estilhaçado perpassou o luxo do refeitório de La Perla, um som tão áspero quanto a dor que sinalizava. Naquele instante estridente, todas as superfícies polidas, garfos dourados e lustres de cristal pareceram lançar um holofote sobre Sofia Morales, de 25 anos, ajoelhada para recolher fragmentos de vinho que manchavam o piso de mármore como gotas de sangue. As mãos de Sofia tremiam, não pelo acidente, mas pela dor das palavras que ainda vibravam em seus ouvidos. Palavras jamais destinadas a alguém como ela entender, piadas cruéis e desdém disparadas em inglês, francês e italiano na mesa central. Essas garçonetes de bairro não têm educação. Não conseguem entender de negócios internacionais, conseguem. O riso do Sr. Ramírez, sócio da empresa mais rica de Jalisco, foi como um punhal no silêncio. Deixe-as servir o vinho, não se intrometam em conversas de homens. A velha crueldade se mascarava em línguas destinadas a excluí-la, sem nunca saber o quão facilmente ela conseguia ouvir. Para Sofia, não era a primeira vez que se sentia invisível ou pequena, mas aquela noite era diferente. Naquela noite, a humilhação era aguçada pelo conhecimento, uma nova e arrepiante percepção do que realmente se escondia por trás daquelas negociações milionárias. A fúria lutava contra o desespero em seu peito dolorido. Ela cerrou os punhos, lembrando-se de Helena, sua avó. Nunca deixe que aqueles que a desprezam escrevam sua história. Ainda no chão,
ela se vislumbrou na parede espelhada, uma jovem de uniforme puído, delicada e comum à primeira vista, mas com olhos verdes agora flamejando diante da injustiça. O fogo aceso nela por cada injustiça sofrida desde a infância, cada perda e sacrifício que a fez trabalhar em mesas em vez de concluir o curso universitário, irrompeu em vida. Ela não olhava para baixo. Uma sombra caiu sobre os cacos. Deixe-me ajudar, disse uma voz masculina baixa, calma e urgente. O coração de Sofia disparou quando ela olhou para os intensos olhos azuis de um homem que reconheceu imediatamente. Era Alejandro Mendoza, seu rosto elegantemente medido visto nas placas de ouro e capas de revista, A Lenda e o Império encarnados. Ela se encolheu, cautelosa, mas ele se ajoelhou mesmo assim, o terno caro salpicado de vinho, falando não como um chefe ou conquistador, mas como um igual. Culpe quem te fez tremer, não a si mesmo. Suas mãos quase se tocaram sobre um caco de vidro. Uma energia faiscou, perigosa, elétrica, confusa. Quem é você? Ela sussurrou, recusando-se a demonstrar medo. Alejandro Mendoza, ele respondeu, e naquele nome, seu mundo mudou. O homem cujo poder familiar moldara sua cidade, e talvez arruinara a dela. Seu olhar repentino e compassivo não era nada do que ela havia preparado em seus roteiros particulares de vingança. Mas ele era um problema. Ela não podia se permitir confiar nele, ainda não. Alejandro não escondeu o fascínio. Você estava traduzindo tudo na mesa de negócios. Seu francês e italiano são impecáveis. Ele descreveu seus acenos sutis, suas reações mal disfarçadas, as marcas de uma mente alerta por trás do uniforme de criada. Ele a via não apenas como uma garçonete, mas como a pessoa que ela realmente era, dividida entre sonhos e obrigações, intelecto e sobrevivência. Quando ela finalmente admitiu seus estudos inacabados, a doença da avó, a forma como a vida forçara a se retrair, Alejandro ouviu sem condescendência. Para Sofia, era tanto um consolo quanto uma ameaça, uma ferida e um desafio. Mas havia mais. O que exatamente você ouviu? Perguntou ele, e Sofia, corajosamente, detalhou o que descobrira. Os planos de expansão da empresa, as patentes adquiridas há muito tempo, a crueldade desmedida com que sua avó foi descartada como uma velha louca sem nada de valor. A sala pareceu encolher. Gerações de dor, o legado de Helena, apagado e roubado, oprimiam-na. A troca de farpas foi uma colisão explosiva, a vergonha dele e a empatia crescente, a rebeldia e a dor dela. Por trás da pulsação da desconfiança mútua, algo desconhecido cintilava. Um respeito complexo e, no fundo dos olhos de ambos, a gravidade de tudo em jogo. Sofia percebeu que estava no limiar não apenas de um confronto, mas de sua própria transformação. A garotinha que abaixara a cabeça agora estava de pé, com o queixo erguido, encarando o homem cujo futuro inteiro, e possivelmente sua consciência, dependia de se ele escolheria a verdade ou continuaria com antigas traições. Quando as ordens gritadas pelo gerente de turno quebraram o momento, Sofia recuou com o copo, apenas para encontrar o cartão de Alejandro deixado discretamente para trás, um farol branco entre as manchas vermelhas e sombras. Mais tarde, no santuário do escritório da avó, Sofia folheou os documentos antigos de Helena, cada assinatura desbotada e patente perdida, uma lembrança tanto da vergonha quanto da força que ela carregava. Lágrimas de dor e alegria guerreavam em suas faces. Naquela noite, pela primeira vez, ela se permitiu ter esperança, a batalha finalmente era sua. Os limites entre vítima e herói, opressor e aliado, começaram a se confundir. Sofia Morales, a neta invisível, a protegida subestimada, tornará-se a voz do futuro. Alejandro Mendoza, o herdeiro poderoso, encontrara um adversário à sua altura. Os cacos de vidro marcavam não um fim, mas o início de um acerto de contas. Você já foi forçado a escolher entre ficar em silêncio e arriscar tudo pela justiça? Quando foi que você percebeu que o silêncio não era mais uma opção? Conte para a gente nos comentários, porque a história de Sofia está só começando. A chuva tamborilava suavemente contra as vidraças enquanto a tarde de domingo envolvia a casa de infância de Sofia num silêncio de velhos segredos. Alejandro estava parado na soleira, incerto, agarrado ao frio da incerteza,
enquanto os olhos de Sofia o acenavam pelo corredor estreito ladeado por ecos de uma vida vivida à margem da genialidade e da desilusão. Dentro do escritório de Helena, o tempo parecia suspenso. Prêmios e cadernos com orelhas de cachorro cobriam todas as superfícies, sinais de brilhantismo deixados para acumular poeira porque o nome de uma mulher era tão fácil de apagar. Os dedos de Sofia roçaram delicadamente uma fotografia da avó, sua voz um sussurro trêmulo. Ela confiou nas pessoas erradas. Ela acreditava que o reconhecimento viria se ela apenas se esforçasse o suficiente e seguisse as regras. Mas ela subestimou a fome do mundo por poder fácil, e o pouco espaço que ele deixa para mulheres como ela e para meninas como eu. Uma tensão silenciosa os envolveu. Os ombros de Alejandro se contraíram ao observar os diplomas desbotados e as plantas desenhadas à mão. Sentada à mesa desgastada de Helena, Sofia começou a vasculhar envelopes lacrados e fitas antigas. Suas mãos tremiam ao desenterrar os contratos, carimbos oficiais, jargões jurídicos, em tinta preta e grossa, a assinatura inflexível que ele conhecia muito bem, Ricardo Mendoza, seu próprio pai. Uma onda de descrença tomou conta de Alejandro. Cada documento, cada depósito datado, descrevia a fortuna de sua família como os despojos de um legado construído sobre os sonhos de outrem. A traição não era apenas corporativa, era íntima, familiar, venenosa. Meu pai sempre me disse que construiu tudo com as próprias mãos, murmurou Alejandro, passando o polegar pela borda de uma página de plantas. Seus olhos se turvaram, não de negação, mas de vergonha. Ele deixou de fora as mãos que cortou no processo. Sofia se virou, sua dor aumentando a cada revelação. Seu pai chamava minha avó de instável. Ele dizia que ela era uma relíquia de outra era. Sua voz tremia enquanto a amargura e a dor encontravam alívio. Ela era uma visionária. Mas ela era uma mulher. E nos anos 90, isso a tornava descartável para homens poderosos. A sala pareceu menor à medida que a verdade florescia entre eles, dolorosa e crua. Alejandro ouvia uma gravação. A voz de Helena, feroz, porém frágil, explicando a promessa de sua invenção e sua decepção. Sua compostura se rompeu, as palavras dela, tornadas reais, tornaram-se uma ferida da qual ele não conseguia se recuperar. Por que você me mostrou isso? Perguntou ele, com a voz rouca de arrependimento e uma centelha de esperança, um desejo de desfazer pelo menos um ciclo de injustiça. Por que você precisava saber o que herdou? Respondeu Sofia, se recompondo, sua determinação tão palpável quanto sua dor. Não pela companhia. Pelo silêncio. Pela culpa. Pela chance de melhorar. Alejandro a encarou, com uma tempestade na consciência. Se for tudo verdade, se meu pai fez isso. As palavras falharam, mas uma clareza cortante perfurou sua negação. Se o império dele for construído sobre as cinzas dela, eu não quero fazer parte disso. A expressão de Sofia se suavizou, magoada, mas resoluta. Não se trata do que você quer, Alejandro, trata-se do que você escolhe fazer agora. Uma nova compreensão brilhou nos olhos de Alejandro e, pela primeira vez, a barreira entre eles se rompeu, não uma barreira nascida do desejo, mas de um propósito e dor compartilhados. Suas histórias, separadas, mas entrelaçadas, exigiam não vingança, mas coragem e verdade. Diga-me, disse Sofia, você acredita que uma família pode se curar disso? Algo quebrado pode se tornar uma fonte de luz. A resposta de Alejandro foi um sussurro, não sei. Mas quero tentar. Do outro lado da janela, o ritmo da chuva parecia acelerar e, com o coração pesado, eles reuniram as evidências. Não apenas contra o passado, mas pela justiça que ainda era possível. À medida que o crepúsculo envolvia a cidade, uma aliança frágil começou a se formar, uma aliança com o poder de confrontar a história e, talvez, escrever um novo final. Um amanhecer pálido filtrava-se pela imponente fachada de vidro da Mendoza Enterprises enquanto Sofia assumia seu novo papel, consultora, mas também uma sabotadora em potencial, uma buscadora da verdade, apesar de si mesma, uma conspiradora involuntária para sua própria confusão emocional.
Ela se movia pelos corredores estéreis e ecoantes com um propósito cauteloso, seu distintivo exibindo um nome sob o logotipo corporativo que antes ela encarava apenas com amargura. Agora, cada porta em que ela pressionava seu cartão se abria, revelando armários de segredos, convites à traição e esperanças ambíguas. Alejandro a cumprimentou com um meio sorriso na sala de reuniões. Os touros e os ursos dançavam em um ticker de ações abafado, alheios à tempestade que se formava a portas fechadas. Pronta para o seu primeiro mergulho profundo? Perguntou ele, empurrando uma pilha de arquivos confidenciais. Sua voz era leve, mas seus olhos estavam marcados pela fadiga, sombreados por problemas de confiança herdados como o resto de seu império. Sofia assentiu, o coração martelando sob a blusa nova que ela esperava ser profissional o suficiente. Mais preparada do que nunca. Ela se forçou a ignorar o leve tremor na mão enquanto folheava contratos assinados décadas antes de seu nascimento, documentos carregados de injustiça e agora marcas de sua própria determinação. Entre eles, uma pergunta silenciosa fervilhava: quanto de si mesma ela deveria abrir mão para corrigir um mundo que nunca jogava limpo? A parceria deles foi forjada pela necessidade, mas a confiança era outra história. Entre planilhas e xícaras intermináveis de café em escritórios sem janelas, a tensão aumentava. Alejandro oferecia acesso, cumpria promessas. No entanto, cada gesto, cada palavra, tinha o peso desajeitado de duas pessoas tentando ser aliadas. Mesmo com velhas feridas os mantendo preparados para a traição. Às vezes, tarde da noite, eles discutiam sobre estratégias, Sofia com uma lógica afiada e apaixonada, Alejandro, dividido entre o pragmatismo corporativo e o desejo de fazer melhor. Cada desentendimento era uma faísca, acendendo admiração e desconfiança. Apesar disso, algo mudou. A missão compartilhada, catalogar todos os inventores cujos sonhos haviam sido devorados pela empresa, proporcionou-lhes momentos de intimidade desarmante. Um jantar tardio em um refeitório deserto, risadas por causa de um contrato mal traduzido. Olhares demorados demais. Confiança, descobriram, não é um salto certeiro, mas um alcance hesitante e mútuo. Através do trauma, através da história. Mesmo assim, Sofia não conseguia silenciar suas dúvidas. Seria ela um peão, arrastada para a guerra interna de uma família? Ou seria, finalmente, a mão que reescrevia o fim da avó? Alejandro, por sua vez, enfrentava acertos de contas noturnos na privacidade de seu espaçoso escritório, lembrando-se de como seu pai falava de lealdade enquanto silenciosamente acumulava pessoas destruídas sob a base de todo o sucesso. Estaria ele também destinado a se tornar aquele homem, charmoso, implacável, solitário? A pressão aumentou quando Alejandro cumpriu sua promessa. Sofia teve acesso total aos registros internos, mas logo depois, sussurros se espalharam pelo prédio. Funcionários antigos a observavam com cautela. Sofia sentia cada olhar, cada silêncio, a ameaça de que um passo em falso a transformaria em bode expiatório, ou pior, revelaria o quão profunda era sua aliança com Alejandro. Os limites entre eles se tornaram frágeis, profissionais à luz do dia, desgastados por momentos roubados e pela quase confissão que às vezes permeava suas conversas. Certa noite, ao se verem sozinhos depois que todos foram embora, Sofia deixou a máscara cair. Sabe que ainda não decidi se posso realmente confiar em você, admitiu. Alejandro a encarou, vulnerável pela primeira vez. Não tenho certeza se mereço. Mas prefiro fracassar tentando ser melhor do que ter sucesso repetindo os erros do meu pai. Suas mãos se tocaram, primeiro por acidente, depois não. Um momento estalou. Cada cicatriz, cada esperança, cada medo se iluminou. Esta aliança, eles perceberam, não era mais sobre sobrevivência. Ela se tornará sobre transformação, de um legado corrupto, deles mesmos e talvez, um do outro. Mas quando eles começaram a vislumbrar a escala dos crimes passados da Mendoza Enterprises, uma verdade nua e crua veio à tona. Inimigos poderosos estavam observando, e um movimento estava tomando forma nas sombras, um movimento ávido para silenciá-los, não importando o custo. A noite se estendia sobre as torres de vidro da Mendoza Enterprises,
suas luzes como uma armadura frágil que protegia a escuridão que se adensava. Em um pequeno escritório improvisado, Sophie estava sentada curvada sobre uma enxurrada de documentos confidenciais. Com o maxilar tenso, os olhos verdes assombrados, mas inflexíveis, ela catalogou não um, mas uma dúzia de inventores, sonhadores cujas vidas haviam sido silenciosamente devoradas pela sede de poder da empresa. Alejandro estava em pé junto à janela, ombros tensos, lutando contra o peso da família, a culpa e a assustadora clareza do que precisava ser feito. Cada página amassada era uma ferida. Aqui, um pioneiro do GPS que morreu na miséria. Ali, o design de uma tela sensível ao toque de uma mulher, agora onipresente, antes descartado como ingênuo. A evidência era inegável, um roubo sistemático de décadas. A dor de Sofia se transformou em fúria justificada. Não foi só minha avó, sussurrou. Eles destruíram a esperança, geração após geração. Ela sentia o cansaço da dor, a traição corroendo-a, mas por baixo pulsava uma nova força. A consciência de Alejandro se fragmentou novamente ao ler os e-mails, ordens do pai, assinaturas de cúmplices como Ramírez, entremeadas em cada acordo. Como posso resgatar um legado construído com base no roubo? Murmurou, com a voz rouca. Como posso encarar os trabalhadores, o público, eu mesmo? A aliança, nascida da necessidade, agora se forjava em algo mais profundo, indignação compartilhada e a coragem crescente para revidar. Mas, à medida que se aprofundavam, o perigo se aproximava. Sussurros começaram nos corredores, telefonemas misteriosos, ameaças veladas de Ramírez, memorandos legais com o objetivo de intimidar. Funcionários se tornaram frios, antigos aliados murmuravam sobre caças bruxas corporativas e certa noite, Sophie encontrou a caixa de correio de sua casa aberta, um aviso malicioso para recuar. A dúvida os atormentava. Alejandro estaria sacrificando sua empresa por uma dor que não era verdadeiramente sua? Sophie estaria arriscando tudo por uma justiça que talvez nunca visse? Mas a dúvida evoluiu para a determinação. Seu pai roubou de visionários, disse Sofia, mas você pode escolher que tipo de Mendoza você será. As palavras o atingiram como uma bênção e uma maldição. Convocando aliados, começaram a entrevistar as vítimas vivas. Homens e mulheres idosos, desbotados pelo tempo, mas ardendo em dor crua, apresentaram-se com histórias e evidências. Cada depoimento era um golpe no decadente edifício de respeitabilidade de Mendoza, e no coração de Alejandro, revelando toda a extensão da traição de sua família. Mas, à medida que o movimento crescia, ganhando força entre funcionários, mídia e potenciais denunciantes, a resistência também crescia. Ramírez, mestre em acordos secretos, usou o medo e a desinformação. Ele orquestrou uma campanha. Chantagem velada, investigadores particulares seguindo Sofia e uma rede de boatos que a retratava como instável, sua busca uma vingança em vez de uma busca pela verdade. Dentro de Alejandro, uma guerra se travava. Conseguiria ele derrubar um regime corrupto e perder tudo, fortuna, reputação, até mesmo o apoio da mãe, por causa de estranhos? Sofia observava seu tormento noturno, sua admiração e anseio se intensificando, mas também sua impaciência. Isso é maior do que você ou eu, disse ela em uma noite tempestuosa, com os olhos brilhando. Temos que defender todos que foram silenciados. A convicção dela rompeu as dúvidas dele, porque ela estava disposta a perder tudo pela verdade, e ele também. Juntos, trêmulos, mas desafiadores, eles traçaram um plano, exposição pública. Uma coletiva de imprensa. Processos judiciais. Chamar testemunhas. As paredes da empresa pareciam se fechar, mas finalmente, na véspera do acerto de contas, Alejandro olhou para Sofia e finalmente entendeu. Legado não é o que você herda, mas o que você ousa transformar. Amanhã, disse ele suavemente, com a voz carregada de terror e esperança, pararemos de nos esconder. Chega de segredos. Lutaremos, custe o que custar. A sala de conferências do hotel vibrava com a energia nervosa de uma tempestade. Repórteres cochichando, câmeras em posição, o ar eletrizante de expectativa e risco. Sophie estava atrás da cortina,
as mãos geladas apesar do pulso febril na garganta, Alejandro firme ao seu lado. Em 3 dias, sua cruzada particular havia se tornado um movimento crescente, ligações desesperadas de inventores à meia-noite, jornalistas reconstituindo décadas de roubo e apoiadores se manifestando nas ruas por justiça. Mas, naquela noite, tudo se resumia a este momento. Alejandro apertou a mão de Sofia, sua própria máscara de compostura como um escudo contra o medo que corroía sua determinação. Ele logo revelaria os crimes do pai ao mundo, arriscando a ruína pela esperança de redenção. Ao subirem ao palco, a mente de Sofia fervilhava de lembranças, a voz da avó, trêmula em gravações antigas, a explosão de medo e orgulho ao enfrentar Ramírez, o amor frágil e crescente forjado no fogo da oposição. Não estamos aqui apenas por nós mesmos, sussurrou ela para Alejandro. Estamos aqui por todos que o mundo tentou silenciar. Ele assentiu, com a voz rouca, deixe-os ouvir a verdade, de você primeiro. Sob as luzes ofuscantes, Sofia falou pela primeira vez não como vítima, mas como uma força. Ela citou Helena Morales, contou sobre a esperança destruída e as ideias roubadas, sobre a dignidade trocada por lucro. À medida que sua história se espalhava, outros se juntaram a ela. Carlos descrevendo os anos perdidos em desespero, Maria confessando décadas sem dormir assistindo a sua invenção alimentar a fortuna de outros. Cada palavra tocava um nervo, cada detalhe eletrizava a nação que assistia. No entanto, na multidão, Ramírez permanecia frio, seu olhar prometendo vingança. A tensão era profunda, vítimas arriscando tudo pela verdade, poderes corporativos dispostos para um contra-ataque final. Chegou a vez de Alejandro. Ele admitiu os pecados da família na íntegra, com a voz rouca de dor e determinação. Meu pai construiu um império com base em um gênio que nunca foi seu. O nome Mendoza não mais esconderá o que destruiu. Estou pronto para perder tudo, para que possamos, finalmente, fazer o que é certo por aqueles que criaram o futuro. Um silêncio tomou conta da sala. Quando as perguntas surgiam, duras, implacáveis, às vezes cruéis, Sofia respondia com uma clareza forjada pela dor. Ela exigia não apenas compensação, mas reconhecimento, não apenas justiça para Helena, mas para todas as vozes invisíveis. O movimento não pôde ser contido. As histórias se multiplicaram online. Os protestos começaram do lado de fora dos portões de Mendoza. Um exército se erguia, um exército construído não por vingança, mas pela solidariedade e pela esperança de que o mundo pudesse, finalmente, pertencer àqueles cujos sonhos e trabalho tornaram possível. Ao olhar para Alejandro, Sofia viu exaustão e amor, desespero e aço. A luta estava longe de terminar, Ramírez revidaria e os tribunais seriam implacáveis. Mas, enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, Sofia compreendeu que a guerra havia mudado, eles não estavam sozinhos. A verdade havia sido revelada, e não retornaria silenciosamente para a escuridão. A luz do sol entrava pelas janelas do antigo escritório de Helena, agora transformado no coração vibrante da Fundação Helena Morales. Caixas de documentos, outrora prova de roubo e sofrimento, tornaram-se o primeiro arquivo da Fundação, aberto a inventores em busca de justiça, orientação e esperança. Para Sofia, colocar cada arquivo na prateleira foi tanto uma libertação quanto uma bênção. O peso que havia abalado sua família por décadas foi finalmente compartilhado com o mundo, reenquadrado como uma vitória em vez de uma ferida. Alejandro estava ao lado dela, mangas arregaçadas, mãos cuidadosas, um homem diferente do executivo polido que outrora medira seu valor em fatias de mercado. Havia cicatrizes ao redor de seus olhos agora, perda, vergonha, o custo de escolher a verdade em vez do legado, mas em suas profundezas também havia algo novo, paz, aquela paz conquistada com muito esforço, que só se conquista depois de se expor diante da própria história e sobreviver ao seu julgamento. Lá fora, a Mendoza Enterprises vibrava com os sons da reinvenção. A empresa havia se livrado de sua antiga pele, encolhida por processos judiciais, agredida em público, mas renascida sob uma nova ética rigorosa e uma diretoria determinada a proteger a inovação em vez de se aproveitar dela. Aqueles que se apegaram ao passado, como Ramírez,
haviam desaparecido ou caído. Uma nova geração, inspirada pela coragem de Sofia, estava determinada a nunca mais trair o brilhantismo. No entanto, para Sofia, a verdadeira recompensa não veio das vitórias contabilizadas ou das manchetes escritas, mas de um casamento tranquilo de domingo sob o arco do jardim cultivado com as ervas de sua avó. Alejandro prometeu seu coração com lágrimas nos olhos e mãos trêmulas, não por culpa, mas por gratidão. Prometo escolher a verdade, construir um futuro com você onde nenhum sonho jamais será roubado. Para Sofia, era um voto que ela carregara por toda a vida. A promessa de que o amor e a justiça, por mais difíceis que fossem, ainda poderiam ocupar o mesmo lar. Juntos, eles construíram a primeira bolsa de estudos da Fundação, batizando-a em homenagem a Helena e a todos os inventores esquecidos cujos sonhos quase desapareceram na escuridão. O encerramento não foi o fim, mas uma porta. Ao cair da noite, Sofia traçou o nome da avó na placa da fundação, sentindo sua presença no vento do jardim, no abraço de Alejandro e em sua própria voz inquebrável. E enquanto a cidade além da janela pulsava de vida, Sofia fez a pergunta agora transmitida a todos que se encontram no limite. Quando você finalmente resgatar sua verdade, que legado escolherá construir? Conte-nos nos comentários por quem você luta, para que, juntos, histórias como a de Sofia nunca mais desapareçam.